Oi gente, eu sou a professora Bia, tá? E a nossa aula hoje é uma aula de revisão, na verdade uma aula de resolução da revisão, que já foi enviada para vocês, para as turmas do 8º ano, beleza? Vamos lá! Começando a nossa revisão. A revisão, gente, é a revisão 2, tá? Tem um nomezinho certinho lá. Então, na revisão 2, questão 1, a gente tem uma questão que fala sobre resistência. Então, para a gente resolver essa questão, primeiro a gente vai relembrar o que é a resistência, ok? Então, vamos lá. Resistência é uma corrente elétrica que precisa de um meio, tá? Para que os elétrons possam se movimentar de forma ordenada, tá? A gente tem vários tipos de materiais, alguns condutores de energia e outros não. A gente sabe que os melhores são os materiais que são condutores de energia, como, por exemplo, todos os metais, ok? Mesmo sendo um condutor de energia, esses materiais eles apresentam uma certa resistência, tá? Ou seja, um grau de dificuldade para a passagem da corrente elétrica. Esse grau de dificuldade que existe mesmo nos materiais condutores de eletricidade é chamado resistência elétrica, ok? Bom, a resistência elétrica ela pode variar conforme o material que está sendo utilizado, a espessura e o comprimento, ok? Presta atenção. Quanto maior o comprimento do fio, maior será a sua resistência. Quanto maior a espessura do fio, menor será a sua resistência, ok? Agora que a gente já reviu o que é a resistência elétrica, a gente vai responder a questão 1 da revisão 2 de vocês, beleza? Bora lá! Vamos lá, gente. Na questão 1, a gente tem o seguinte exercício. Determine o que ocorre com a resistência elétrica de um fio quando? Letra A. O comprimento do fio aumenta. A gente acabou de ver, gente. Quando o comprimento do fio aumenta, vamos voltar aqui no slide. Quando o comprimento do fio aumenta, maior seria a sua resistência. Então, a resistência ela vai aumentar, ok? Letra B. A espessura do fio aumenta. Se a espessura do fio aumenta, a resistência ela vai diminuir, beleza? Acabamos de ver isso. Letra C. O comprimento do fio diminui. Se o comprimento do fio diminui, a resistência também diminui, certo? E por último, a letra D. A espessura do fio diminui. Se a espessura do fio diminui, a resistência aumenta, ok? Beleza, galera? Vamos agora para a segunda questão da revisão 2. Bom, a segunda questão da revisão 2, ela vai falar um pouquinho, tá? Sobre as cargas elétricas, ok? Carga elétrica é uma característica natural de toda a matéria, tá? E nela nós vamos observar a presença de elétrons e prótons, ok? A carga elétrica, ela é simbolizada pela letra Q. E a sua unidade de medida é o coulomb, tá? De modo geral, toda a matéria, todo o corpo, tá? Ele apresenta o mesmo número de prótons e de elétrons. Quando isso acontece, ele é chamado de nêutron, porque ele vai ter o mesmo número de prótons e de elétrons, como está mostrando aqui na figura, olha só. 5 prótons, 5 elétrons, então ele está neutro, tá? Mas pode acontecer de um corpo estar carregado positivamente ou negativamente. No caso de um corpo estar carregado positivamente, ele vai estar carregado positivamente porque ele perdeu elétrons, tá? Olha aqui, 5 prótons, 3 elétrons. Então ele tem menos elétrons, perdeu elétrons, tá? A gente sabe que os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Se ele perdeu elétrons, ele perdeu cargas negativas, então ele fica carregado positivamente, ok? Bom, para o corpo estar carregado negativamente, acontece exatamente ao contrário. Ele ganha elétrons. Olha aqui um exemplo, 6 elétrons, 3 prótons. Os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa. Então, se ele ganha elétrons, ele vai ter mais cargas negativas. Então, ele vai estar carregado negativamente, ok? Bom, agora que relembramos o que são cargas elétricas, vamos resolver a questão 2 da revisão 2. Bom, gente, questão super simples, somente para
para julgar as afirmativas, ok? Letra A. Um corpo fica carregado negativamente quando ele perde elétrons, tá? Falso, gente. Ele vai ficar carregado negativamente quando ele ganha elétrons, ok? Então, letra A, falso. Letra B. Um corpo fica carregado negativamente quando ele ganha elétrons, verdadeiro, ok? Letra C. Um corpo fica carregado positivamente quando ele perde elétrons, verdadeiro, tá? Ele tem que perder carga negativa, tem que perder elétrons para ele ter mais carga positiva, que são os prótons, e ficar carregado positivamente, ok? E letra D. Um corpo fica carregado positivamente quando ganha elétrons, falso. Beleza, gente? Continuando. Agora nós vamos para a questão 3 da revisão 2. A questão 3, ela fala sobre os processos de eletrização. Mais especificamente, tá? Sobre um dos 3 processos. Nós temos 3 tipos de processos de eletrização, certo? Processo por atrito, por indução e por contato. Na questão 3, ele fala do processo por contato, ok? Então, vamos relembrar o que é esse processo. Bom, o processo de eletrização por contato, tá? Vai acontecer quando um dos corpos já está eletrizado, certo? Ele entra em contato com o outro corpo, que pode estar neutro, e ele vai dividir a carga com o outro corpo. No final desse processo, ambos vão estar eletrizados com o mesmo sinal. No caso do nosso exemplo aqui, ambos vão estar eletrizados com o sinal negativo. Então, essa carga é dividida entre os dois corpos. Beleza? Vamos agora para o exercício. Muito fácil, hein, gente? Bom, o exercício pediu o seguinte. Descreva como acontece o processo de eletrização, acabamos de fazer, tá? E crie um exemplo para esquematizar, ou seja, desenhar a sua explicação. Então, olha só, a gente vai usar o mesmo exemplo, tá? Então, é só desenhar 2 corpos, onde um desses corpos esteja inicialmente eletrizado, tanto faz com carga positiva ou negativa. Mostra que esses corpos entraram em contato um com o outro e no final ambos os corpos têm que estar eletrizados com a mesma carga. É só isso que vocês têm que fazer. Tranquilo, né, gente? Vamos lá, gente. Próxima questão. Tá ficando um pouquinho mais difícil, hein? Então, questão 4. A questão 4 da revisão 2 de vocês, tá? Ela tem um cálculozinho aí super simples. Nós vamos calcular a resistência aqui. Lembra? Nós vimos o conceito no começo da aula, tá? Então, vamos lá. Questão 4. A ficha técnica de uma air fryer apresenta as seguintes especificações. 110 volts, 5 amperes, ok? Gente, está falando de volts. Quando está falando de volts, ele está me dando a minha tensão. Vimos isso demais na sala de aula. Se ele está dando a unidade de medida em amperes, ele está falando da minha corrente elétrica, beleza? Continuando. Considerando que a air fryer tem o seu funcionamento baseado exclusivamente no efeito de Joule, portanto, calcule a resistência elétrica. Use a fórmula, tá? Então, ó, fui boazinha. Ainda coloquei aqui qual é a fórmula que pode usar, hein? Então, vamos lá. Fórmula da resistência, ok? R igual a U dividido por I. R de resistência, U de tensão e de corrente elétrica, ok? Vamos lá para os valores. Ele me deu esses valores. O que eu quero saber é a resistência, certo? Então, eu repito R, ok? A tensão, ele me deu o valor dessa tensão. A tensão é sempre dada em volts. Então, eu sei que é o 110. Dividido pela minha corrente elétrica, que é sempre dada em amperes. Dividido por 5. Agora é só fazer o cálculo, né, gente? Resistência. Então, 110 dividido por 5 vai dar 22, tá? E aí a gente tem que colocar a unidade de medida da resistência, que é esse símbolozinho aqui, ó. Ok? Super tranquilo, né, gente? Super facinho essa daqui, ok? Vamos para a última questão da revisão, tá? Da primeira parte, ok? Questão 5, tá? Um modelo específico de bateria recarregável é capaz de armazenar uma carga elétrica de
10.400. Considerando que essa bateria seja utilizada para alimentar uma lâmpada, fornecendo a ela uma corrente constante de 0,5 amperes, calcule o tempo máximo de funcionamento desta lâmpada, usando a fórmula. Então já tem ali a fórmula, gente. O que ele quer aí é saber o tempo máximo que essa lâmpada vai conseguir ficar ligada. E ele já me deu tudo o que eu preciso saber, ok? Vamos lá, continuando aqui. Opa, apertei sem querer. Então, olha só, vamos colocar aqui a fórmula que a gente vai usar. I é igual a Q dividido sobre T. E corrente elétrica, Q, tá? É a energia, a carga elétrica tá ali, ó. E T é o nosso tempo, ok? Então, vamos lá. A gente vai só substituir esses valores na fórmula, tá, gente? E, gente, a gente sabe que é a corrente elétrica. A corrente elétrica ela é sempre dada em amperes, então é o 0,5. Então, vamos substituir aqui, ó, 0,5 igual. Que é o nosso valor ali, ó, 10.400, certo? Que é dado em coulomb. Então, vamos colocar aqui, ó, 10.400, ok? Dividido pelo tempo, é o que a gente quer saber, tá? Aqui a gente vai simplesmente trocar de lugar o T com o 0,5, ó. T é igual a 10.400 dividido por 0,5. Agora é só resolver a divisão, certo? T vai ser igual a 20,100 horas, tá? Por quê? Porque está em tempo. Aí a unidade dividida é horas, beleza? Então, gente, vamos ficar por aqui, tá? Vão vir mais exercícios de revisão e mais resolução para vocês, ok? Tchau!